Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, alô Brasil, alô mundo! Você é limoeirense? E você conhece a história de Limoeiro? E você está seguindo aí o nosso canal? Você está se inteirando dos limoeirenses que são fontes de inspiração e da história de Limoeiro, pois Limoeiro tem história e Limoeiro também é fonte de inspiração. E hoje eu vou falar de um limoeirense que, acima de tudo, humano. Então, se você é limoeirense, compartilhe o vídeo, segue o canal e dando continuidade à nossa série de vídeos, histórias de limoeirenses ilustres e de outros. E hoje eu vou falar de um limoeirense natural de Limoeiro e de quem eu irei falar. Você já ouviu falar de Zé Bodinho? Zé Bodinho, José Marques da Silva. Gente, deixando sempre claro que eu não sou historiador e tenho dificuldades para buscar fontes seguras, mas aqui o que eu transmito são fatos reais. E o que você conhece de Zé Bodinho? Aqui em Limoeiro, onde nós conhecemos a história de Zé Bodinho. E era 1927 e no dia 12 de dezembro de 1927, lá em Gamileira, que na época chamava-se Boi Seco, nascia José Marques da Silva, filho de Manuel Marques da Silva, conhecido em Limoeiro como Cadeco, seu Cadeco. E o nome de sua mãe, Severina Maria do Espírito Santo. Zé Bodinho, de uma família de muitos filhos, e seu pai, que tinha um banco de charque, foi daí que tudo começou, um banco de charque na feira. E lá por volta dos anos 50, Zé Bodinho, aqui em Limoeiro, além de um banco de charque junto com seu pai, ele montou um secos e molhado, uma loja de secos e molhado aqui em Limoeiro, de frios, né? De carne de charque, de fígado de alemão, de bacalhau, de cambimba, de sardinha e de tantas outras coisas. E onde foi a loja de Zé Bodinho? E também ainda anos 50, a coisa melhorando e avançando, que o cara nasceu para os negócios. E detalhe aqui, tá, gente, que eu quero trazer, que pouca gente sabe. Zé Bodinho talvez seja o limoeirense que mais grupos escolares construiu. Eu não posso afirmar isso. Segundo o que eu tenho apurado, são 36 grupos escolares que Zé Bodinho construiu. Talvez também tenha a mão de João Bodinho, tá? Porque é difícil. Para você ter uma ideia, você sabe como surgiu os supermercados? Eu vou te falar. Surgiu em 1930, lá nos Estados Unidos da América. E o Zé Bodinho, o João Bodinho, um deles havia feito uma viagem para os Estados Unidos da América e lá eles viram o supermercado e de lá eles trouxeram a ideia para aqui montar supermercado. Foi assim que nasceu o supermercado Limoeiro. Você sabe disso? Então, Zé Bodinho é considerado um cara, você conversa com pessoas aqui, o pai dos pobres, que construía casas para deficientes, pessoas com deficiência, construía e doava. Considerado o pai dos pobres, eu tenho conversado com muitas pessoas, não só Zé Bodinho, como também João Bodinho. Esses caras em Limoeiro são considerados para muitos como pessoas humanas. E aí,
Zé Bodinho, lá em 1950, Limoeiro estava ficando pequeno para ele, e ele entrega seus negócios aqui a João Bodinho, João Marcos da Silva, deixa aqui, e ele vai para o Recife, e ele cria uma campanha, temos fácil acesso e baixo preço. E ele monta uma rede de comércios varejistas, não só no Recife, na periferia, como em várias cidades. E ele se torna o maior comerciante varejista de sua época do estado de Pernambuco. Isso foi Zé Bodinho. Também, ele já com seu nome, em 58 ele foi candidato a deputado, se elegeu, em 62 ele voltou a se candidatar, se elegeu, em 64 ele foi cassado pelo regime militar, e em 1966 ele se candidata e mais uma vez ele se elege. Esse é um resumo da história gloriosa de Zé Bodinho, pois nos anos 70, todos os bens dele foi confiscado. E na época, por exemplo, ele foi empresário de transporte, na época confiscaram 30 ônibus dele, na época confiscaram a lancha, na época confiscaram dele prédios, terrenos, padarias, lojas. Isso não só em Recife, como em várias outras cidades, exemplo, Surubim, Glória do Goitá, e confiscaram um monte de coisa dele. O que você sabe dessa história? E isso aqui é um resumo da história de Zé Bodinho, um limoeirense que praticamente em Limoeiro não se fala dele. E é tudo isso que eu venho tentando trazer para que você, meu irmão, minha irmã limoeirense, se intere da história de Limoeiro, se intere dos limoeirenses que são fonte de inspiração. E Zé Bodinho, o que eu quero colocar aqui é o lado humano dele. É um cara que fez muito pelos desvalidos e também pela educação. E detalhe, no dia 1 de janeiro de 1995, Zé Bodinho nos deixou, mas deixou um legado. Que sejamos humano como foram os Marques da Silva. Limoeiro tem muito pobre, Limoeiro falta desenvolvimento, Limoeiro falta criatividade, Limoeiro falta ideia de pessoas como Zé Bodinho, João Bodinho, que vão aos Estados Unidos da América, pegam ideia lá de fora, trazem para Limoeiro e fazem com que Limoeiro seja fonte de inspiração. Aí tem um legado. E este é o meu trabalho. Então, mais um limoeirense que eu estou trazendo história. Detalhe, pessoas que têm perguntado a mim se a minha biblioteca é virtual. Não, tá, gente? Não, ó. E detalhe, tá? Você acha que tem livro? Olha, tem na frente e tem atrás, tá? Lá atrás também tem livro. Enfim, só para confirmar. E é isso, gente. Fecho de luz a todos. E amanhã tem vídeo novo. E nunca esquece. Orgulho de ser limoeirense. Gratidão, gratidão.